Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a correção da atividade de conjunção. Porém, em decorrência do nosso áudio da última aula ter ficado cortado, eu vou fazer uma breve revisão aqui para facilitar o entendimento de vocês, certo? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Um minuto. Tirar porque nos outros não tem. Tá? Então vamos lá. Pessoal, conjunção, junção, tá? Na própria palavra diz. É um termo que vai juntar, vai ligar, certo? Mas vai ligar o quê? Geralmente, a conjunção vai ligar duas orações, certo? Duas ou mais orações. Ok? A gente estudou já período simples e período composto. A gente viu que no período simples eu tenho apenas um verbo e no período composto eu tenho dois ou mais verbos. E cada verbo desse, ou locução verbal, representa uma oração. E a oração, ela não pode ficar solta dentro do período. Ela tem que ter uma relação de ideias, né? Coerentes, coesas, uma com a outra, tá? Então, a função da conjunção é ligar essas orações ou ligar palavras de mesmo valor semântico, tá? E gramatical. Por exemplo, ele joga futebol e basquete. Futebol e basquete são dois substantivos, então eu tenho uma conjunção aqui ligando essas duas ideias, ok? E aí também eu tenho um verbo aqui que está implícito. Qual é esse verbo? Jogar. Para não ficar repetitivo, eu omiti. Né? Então, ele joga futebol e joga basquete, tá? Mas aí não tem a necessidade de eu colocar joga e joga, tá? Então, como são palavras mesmo valor gramatical, substantivos, tá? Eu vou usar uma conjunção para ligar elas duas. E no período composto, eu tenho aqui, não fui. Saiu 2 pontos, espera aí. Agora vai. Período composto começa com letra maiúscula, vírgula, não encerra período, eu vou continuar. Termina aqui no ponto final. Tenho dois verbos, o verbo ir e o verbo correr, tá? Então, eu tenho aqui duas orações. Oração número 1, oração número 2. Não fui para a academia, mas corri na praça, certo? Então, eu tenho a conjunção mais ligando o fui ao corri. E que ideia esse mais tem dentro desse período? De oposição. Qual é a lógica de não ir à academia? A pessoa entende que o indivíduo não fez exercícios físicos, não praticou exercício físico naquele dia. Então, eu jogo uma conjunção aqui de oposição de ideia para dizer que, por outro lado, mas, porém, entretanto, eu corri na praça, certo? Então, eu tenho aqui duas ideias opostas ligadas pela conjunção mais, né? E aí eu mostrei também na aula, não sei se ficou claro para todo mundo, a função aqui da conjunção. Eu tenho a conjunção representando essas duas mãos aqui, ó, as mãos da conjunção, ligados à oração 1 e oração 2, estabelecendo uma relação de sentido. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Qual a relação de sentido desse i aqui? De adicionar uma informação. Então, ele joga futebol e basquete. Então, estou adicionando. Então, enquanto essa aqui é uma conjunção aditiva, essa aqui é uma conjunção adversativa. Vamos ver qual é o valor desse pois aqui? Fizemos uma festa, verbo 1, oração 1. Ganhamos a gincana, oração 2, verbo 2. E aí eu tenho um pois aqui no meio ligando, ficando, né, no final, fizemos uma festa, pois ganhamos a gincana. Que relação de sentido tem esse pois? O pois, logo após ele, eu tenho uma oração que vai explicar a oração anterior. Eu fiz uma festa e aí eu estou explicando o motivo por que ganhamos a gincana. Então, pois, porque,
são conjunções explicativas, tá bom? E aí também falei na aula que existem dois tipos de conjunção. As coordenativas, que ligam orações independentes, vocês vão ver isso depois. E as subordinativas, que ligam orações que dependem uma da outra. Dependem como assim? Para fazer sentido, eu preciso de outra oração. Isso daí também vocês vão ver mais para frente, tá? Então, a aula anterior falou sobre, e o exercício que a gente vai fazer já já, né? Tudo está em torno das orações coordenativas, e elas são 5. São conjunções que ligam ideias de adição, oposição, alternativa. Alternativa é o quê? Muitas opções. Cada oração vai me dar uma opção. Conclusão, certo? E explicativas, tá? Vamos para frente. Vamos ver aqui rapidamente o exemplo. Aditiva, eu adiciono uma informação a outra. Ana não fala nem ouve. Então, mesmo que seja negativo, dentro da gramática, o nem ele é enxergado como uma conjunção aditiva. Eu estou adicionando informação. Estou adicionando a informação de que Ana, além de não falar, ela não ouve, tá? Compramos roupas e sapatos. Compramos roupas e compramos sapatos, certo? Então, eu estou ligando aí duas ideias e duas palavras também de mesmo valor gramatical, tá? Ele não lê, aliás, ele leu não só o livro, mas também a revista. Então, estou adicionando também outra informação aqui, que é além dele ter lido o livro, ele leu a revista. E quais são as conjunções mais recorrentes quando eu falo de coordenativas aditivas? Eu tenho o e, o nem, não só, mas também, e o não só, como também, tá bom? Para frente, eu também tenho as conjunções adversativas que vão ligar duas ideias opostas. Quais são as mais recorrentes? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Todas essas conjunções, elas têm o mesmo valor de adversidade, tá? De oposição. Então, faltei a aula, mas estudei o conteúdo. O que se espera de alguém que faltou a aula é que não tenha absorvido o conteúdo, porém, esse aluno estudou. Então, eu tenho aqui duas orações ligadas pela conjunção mas, né? Que é o faltei e estudei, ok? Não fomos campeões, todavia jogamos bem. A princípio, no fomos aqui, na primeira oração, você pode achar, não fomos campeões, deve ser porque eles jogaram mal. E aí eu ligo uma ideia oposta, jogaram bem, porém não foram campeões, certo? Não somos amigos, contudo não desejo mal, tá? O caso era grave, entretanto conseguimos resolver. Então, duas ideias opostas ligadas por uma conjunção adversativa. Alternativas, eu posso ter o ou, o ora, quer, seja. Lembrando logo a vocês que as que mais aparecem é esse ou e o ora. O quer e o seja dificilmente aparece, tá? Então, vamos lá. Ou você vem conosco ou você não vai, né? Então, vem aqui é o primeiro verbo e o vai é o segundo, duas orações. E aí eu tenho as conjunções ou me dando alternativas ou excluindo essas alternativas, tá? Então, ou você vem conosco ou você não vai. Escolha. Ele era confuso. Ora chorava e ora sorria. Aqui, nesse caso, eu não vou ter opções, e sim transições de sentimentos. O que as conjunções alternativas, elas também podem expressar, né? Ele era confuso. Ora chorava, ora sorria, tá? Você irá, quer queira ou não. Quer ou não, né? Você irá, quer queira, quer não. Aliás, não tem esse ou aqui, tá, gente? Desculpa. Todos devem votar, seja homem ou seja mulher. Ok? Deu para entender direitinho? Para frente. Conclusiva. Quais são as mais comuns? Logo, por isso, então, pois, quando vem depois do verbo. Eu vou já dar um
uma explicação, uma dica para você diferenciar o pois conclusivo do pois explicativo. Ó. Porque o pois ele pode aparecer tanto explicando como concluindo. Mas eu vou dar uma dica já já e vocês vão tirar de letra isso daqui, tá? Portanto, assim, etc, tá? Então, vamos lá. Chove bastante, portanto, a colheita será garantida. Então, eu tenho aqui uma relação entre chover e a colheita está garantida como uma conclusão do fato de chover bastante. Então, choveu bastante. Conclui-se que a colheita está garantida, certo? Então, eu coloquei aqui uma conjunção conclusiva que é o portanto. Estudamos muito, logo faremos uma boa prova. Então, eu também tenho aqui fazer uma boa prova como uma conclusão de estudar muito. Maia caiu, por isso chorou. Lia adoeceu, devemos, pois, chamar o médico. Miss, como é que eu vou saber se esse pois aqui ele é conclusivo ou ele é explicativo? Muito fácil. Você vai fazer duas substituições. Se você conseguir substituir esse pois aqui por então, esse pois vai ser conclusivo. Se você conseguir substituir pelo porquê, sem a frase ficar estranha, tá? Pelo porquê, aí o porquê vai ser explicativo. O pois vai ser explicativo, tá? Vamos lá. Lia adoeceu. Devemos então chamar o médico. Deu certo? Deu. Então esse pois aí, ele é conclusivo. Vamos substituir pelo porquê. Vamos ver se a frase vai ficar estranha. Lia adoeceu. Devemos porque chamar o médico. Estranho, né? Então, não é explicativo. Esse pois só pode ser conclusivo. Vamos rapidamente aqui para as explicativas. Quais são as que mais aparecem? Que, porque, assim, pois, depois do segundo verbo, porquanto e por conseguinte. Exemplo, Júlia não foi à aula porque estava doente. Então, eu tenho aqui não ir à aula, não foi à aula, estava doente. Dois verbos aqui, duas orações. E aí eu tenho um porquê, em que a segunda oração ela vai explicar a primeira. Tá? Então, é o motivo, é a explicação da primeira. Júlia não foi à aula, isso tudo aqui é o motivo por dela não ter ido à aula. Estava doente, tá? Paulo não fez a tarefa, pois perdeu o livro. Vamos usar aquela dica lá de substituir pelo então ou pelo porquê para saber se é conclusivo ou explicativo. Lembrando que essa substituição não pode alterar o sentido original da frase, tá? Então, eu tenho aí, Paulo fez a tarefa. Vamos substituir pelo então. Paulo fez a tarefa, então perdeu o livro. Continua com o mesmo sentido? Não. Se eu colocar um então aqui, é como se ele não fez a tarefa e depois que ele perdeu o livro. Então, perdeu o livro. E não é esse sentido original da frase. O sentido original da frase é o quê? Paulo não fez a tarefa, pois perdeu o livro. O motivo dele não ter feito a tarefa foi perder o livro. Então, o então aqui não pode caber nesse pois. Vamos substituir pelo porquê. Paulo não fez a tarefa porque perdeu o livro. Mantém-se o significado original aqui do período, tá? Se deu certo é porque esse pois é explicativo e não é conclusivo, diferente daqui. Lia adoeceu, devemos então chamar o médico. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor, apesar de ter ficado mais rápido. Mas eu acredito que esse áudio não vai sair cortado. E aí vocês vão conseguir entender melhor